Caras, vou deixar um pouco mais claro, né? Como que a tendência aqui, ela vai para cima, para baixo, etc. Não sabemos até o horário estipulado, né? A gente sabe que o mercado abre às 9h30, mercado pregão regular. Abriu 9h30, fez ali nossa mitigação para alta, né? Capturou ali o nosso equal high aqui de Londres, né? Equals highs. Captura, deu um gatilho para baixo, desceu. Agora, a partir das 10, nós temos uma típica reversão, né? Nosso Smart Money Reversal. A gente tem uma típica reversão, se por acaso a gente vê às 10 horas uma reversão, a gente tem uma reversão até 10h45, tá? Ó, esse é o horário. 10h45 ou no máximo 11 horas. E a gente não teve, a gente teve uma continuação de tendência. Aqui, ó, 11 horas, ele derreteu. Até 11h30, se por um acaso ele vir aqui na região e não fizer isso daqui, ó, ia terminar um pouco mais acima, lá no 50% da estrutura, do 15 minutos, a gente não consegue prever uma movimentação de reversão. Muito pelo contrário, seria uma lateralização, tá bom? A típica lateralização dentro de New York PM, tá bom? Ó, New York PM até as 16. Então seria uma típica lateralização aqui na região, tá? Então temos setups para todos os momentos, todos os horários e todo preço aqui do dia. Eu vou fazer algumas marcações e já volto. Vamos lá, seguindo passo a passo de um dia típico de lateralização, tá? Olha aqui, ó. Fez a manipulação aqui em Nova York, 9h30, né? De Nova York. Fez a manipulação. Lembrando aqui, ó, a gente sempre tem que estar no UTC. Tá vendo? UTC menos 5. No caso, UTC Nova York, tá? Você sempre coloca aqui, ó, horário de Nova York. Então vai ter o UTC-5 e alguns horários ali de verão. Vai estar o UTC-4, porque é o horário de verão lá, tá bom? Então, mas você coloca aqui e se adequa lendo aqui, ó, UTC Nova York, tá? Então você clica aqui em Nova York, vai colocar ali, agora neste momento é 1 hora da tarde e o fuso horário de lá tá 11 horas da manhã. Então vamos lá. Fez a manipulação para cima, manipulou, chegou às 10 horas. Teoricamente, vai fazer o quê? Às 10 horas? 10 horas de reversão. Foi o que aconteceu, né? Ele fez essa reversão toda aqui. Ó. Então ele foi para cima, capturou a liquidez, atrás. Aqui tem um relativo equal high, como a gente viu. Né? Tem topos ali interessantes para fazer a captura. Ele veio o Judas Swing aqui, ó. Subiu, desceu, foi para alta, 10 horas da manhã. Começou a derreter o mercado, veio e subiu. Ele subiu até os 50% da estrutura de 15 minutos? Não. Tá vendo? Ele desceu, subiu, não chegou nos 50%. O que isso me quer dizer? Né? O que eu entendo nessa estrutura? Ele vai ou chegar aqui nos 50%, tá? E continuar a descida, ou ele vai simplesmente vir continuar a descida e lateralizar, tá? Então aqui, ó, o mercado, para quem quer operar New York PM, é interessante ver toda a estrutura do que aconteceu antes do New York Lunch, tá? Antes do almoço ali meio-dia de Nova York. É muito importante. Então, o que aconteceu? Reverteu, reversão completa? Reversão completa que eu quero dizer é isso aqui, ó. Foi, né, etc e tal. Aí ele veio aqui e fez a reversão completa de Nova York. Não fez, certo? Ok, não. Então ele busca, sim, ele busca o topo de 50% da estrutura de 15 minutos. No mínimo aqui que ele tem que fazer, buscar os 50% para poder fazer essa continuação, tá? Não, possível lateralização em 1 hora da tarde PM, tá? Então ele não buscou o topo. Se ele não buscou este topo, ele não fez a reversão completa, então significa que possivelmente ele vai lateralizar em New York PM, tá? Isso aqui é quase que um padrão, né? Como funciona. Por quê? Porque ele gastou muita liquidez descendo e no dia ele não vai ter liquidez para subir. É simples assim. Raros dias, raros momentos ali, de repente numa abertura mensal, pega a abertura anual, que ele captura aqui, que ele desce rasgando, captura a abertura anual para poder subir rasgando. Por quê? Ele pega muita liquidez ali embaixo, ele consegue impulsionar, coisa que ele não conseguiu aqui. Aqui, ó, daqui da reversão até aqui embaixo, poxa, ele fez 467 pontos até New York Lent, né? Isso
até 11h30, torno, né, de 11h30 aqui. Isso geralmente não acontece, ele faz menos, tá? Mas hoje foi algo bem especial. Hoje não, né? Na sexta-feira, no dia 2 de janeiro, foi algo bem especial no sentido de expansão, tá? E aí o que acontece no New York Lunch? Olha aqui, ó. A gente tem New York Lunch no ciclo de 90 de New York Lunch, a gente tem uma lateralização aqui também, tá? Então aqui, todo o processo de lateralização aconteceu para fazer uma manipulação às 1 e depois da 1h30, tá? Que seria Killzone de Nova York PM, tá? Assim que tem um Killzone de Nova York PM, o que nós temos aqui? Nós temos o Relative Call Low aqui nessa região, ó. Relative Call Low, ele captura o Relative Call Low e faz um impulso para cima. Aí você pensa, poxa, eu vou pegar isso aqui, né? Vou deixar aqui e tal, fiz o gatilho e vou regaçar lá em cima, colocar lá para cima, porque agora eu vou fazer outros 482 pontos. Não é assim que funciona. Porque você viu toda essa região que foi capturada, teve uma continuação, não subiu na estrutura aqui, ó, de 50% na estrutura de 15 minutos, né? Ele não respeitou, ele não foi até ali 50%. Se ele tivesse vindo até aqui, provavelmente ele viria até aqui mais ou menos, fizesse um Smart Money Reversal e aí ele conseguiria subir até o topo, mas não foi isso que aconteceu, tá? A gente tem que respeitar aquilo que o preço está falando para a gente. Então, veio, desceu, não foi até os 50% da estrutura de 15 minutos, deu um gatilho aqui ainda para baixa na estrutura, rompendo aqui, ó, o fundo anterior, já começando ali às 11 horas. Das 11 horas até as 11h30, ele não reverteu, tá? A tendência também da de 15 minutos, ó, a estrutura, nem chegou nos 50%. O que a gente entende? Lateralização. É isso que a gente entende. Ó, lateralização. Ele vai ficar dentro desse range aqui e ele não vai sair daqui. Então, esse é um dia típico de estrutura para lateralização no New York PM. Eu vou dar um exemplo agora de uma estrutura de reversão total. Beleza, vamos lá. Dia típico de direcional. Olha aqui, ó. Ele veio, pegou o Relative Call High aqui, 10 horas da manhã, o que aconteceu? Reverteu, certo? Reverteu. Idealmente é para ele capturar esse fundo aqui, ó. Tá? Idealmente é capturar esse fundo. Mas, o que aconteceu? Ele foi nos 50%, ou seja, abaixo dos 50%, na estrutura de 15 minutos. Então, daqui para cá, ó, ele desceu 76 pontos. Por que eu digo daqui para cá? Porque aqui foi o gatilho, tá? Aqui já deu um gatilho aqui, ó, de entrada, é daqui, ó. Desceu 67 pontos, tá? Desceu tudo isso, ele começou a fazer a reversão da captura de liquidez. Se eu entendo que ele vai reverter aqui, ó, ele já foi abaixo de 50%, eu entendo o quê? Que ele vai capturar acima, ou seja, 11 horas reverteu? Reverteu, foi abaixo de 50%. Se sim, vai buscar o topo fundo ou 50% de novo, tá? Seria 50% da estrutura, dessa estrutura aqui, ó. E-swing high, E-swing low. Lembra? Estrutura de 15 minutos, tá? Ou 5 minutos, no caso. E aí, eu sei que eu não preciso abrir 15 minutos ou 5 minutos, porque eu sei aqui de 1 minuto já, das 9h30 até as 10 horas, já tem uma estrutura de 5 minutos bem formada aqui. Então, dá para entender, tá bom? E aí, ele veio nos 50%, ó, chegou nos 50%, quis romper lá em cima. Aí você vai seguindo com ele, tá bom? Ó, veio, aí nós chamamos daqui de Buy Side Liquidity, tá? Capturou o Buy Side Liquidity, deu um outro gatilho aqui, ó, porque já é uma renovação de ciclo e etc. Já às 11h30, eu já não opero aqui nessa região, porque eu opero das 9h30 até as 11h30, justamente por conta disso, porque eu sei que daqui para frente ele vai seguir aquilo que o mercado ele deixou de liquidez atrás. Então, para mim não interessa, para mim não importa. Mas tem um outro gatilho aqui, ó, deu um outro gatilho aqui. Ele veio, desceu. Se eu for operar New York, aqui de New York PM, olha aqui, ó, em New York Lunch, ele lateralizou aqui, né? Como eu disse para vocês, que se o mercado, 1 hora, né, ele reverteu até as 10 horas, se sim, ele vai ser direcional. Se não, ele vai lateralizar. Então, New York PM, New York Lunch, na verdade, ele já naturalmente, ele geralmente lateraliza, tá? Porque é o almoço da galera. E
Começando um novo ciclo aqui, ó, já no 11h30, 11h30 não, desculpa, 13h30, né, 1h30 da tarde de Nova York, já começando um novo ciclo aqui, já tem uma manipulaçãozinha de New York Lente aqui nessa região. Manipulou New York Lente, o mercado foi direcional para baixo, tá? Você reparar aqui, o mercado foi direcional para baixo, neste caso, tá? Por quê? Estrutura, prêmio de desconto, né? A gente vê aqui, ó, que ele não chegou nos 50% da estrutura anterior, mas ele tinha feito a captura lá em cima de liquidez. Se ele fez a captura lá em cima de liquidez, eu entendo que ele vai ser direcional para baixo, porque o dia está tendencioso para baixo, tá? Se ele não fez, né? Se ele não vai continuar a tendência de baixo ou de alta, se ele não pegou o topo, fundo ou 50% aqui entre as 10 horas até as 11 horas, então não faz sentido a gente querer operar ali New York PM com um direcional. Faz mais sentido você querer pegar New York PM já num topo e fundo, numa lateralização. Aí tem setup também para lateralização, para operar lateralização, tá? Queria só ver mais um dia com vocês. Dessa vez queria marcar aqui junto com vocês, tá? Então aqui, ó, 9h30, 10 horas, 11 horas, meio-dia, 1h30 e 16h45, que é o último candle que marca a nosso pregão regular de negociação, tá? Então o que aconteceu aqui, ó, de novo, a partir das 9h30, que nós temos aqui, ó, um Relative Core High. Relative Core High fez a captura de Relative Core High, capturou o topo de Londres também, então tem bastante liquidez aqui. O mercado começou a reverter, ele fez uma reversão completa aqui. Assim que ele faz uma reversão completa, qual que é a minha expectativa? De que ele vá lá em cima, ó. Ele vai aqui no topo. Ele veio, reverteu, capturou, vai lá no topo. Não foi no dia, né? O dia em si, teoricamente, ele lateralizou a Ásia, tá? Mas ele deu um direcional no PM. Por quê? O direcional é onde? Lá para cima, porque aqui é o nosso buy side liquidity. Pelo fato dele ter feito a manipulação para cima, 10 horas, né, ele veio fazer a sua reversão, reverteu quanto? Ó, reverteu quanto? 50% do preço. Se ele reverteu 50% do preço, o que ele vai fazer? Continuação de tendência, tá? Capturou aqui, ó, na continuação New York Lente. Teoricamente, o que ele vai fazer? Continuação do preço nesse mesmo range, tá? Então ele vai descer um pouco mais, claro, New York na Ásia, para poder então subir. Aqui ele não subiu, né? Ele desceu na semana. E a gente vai fazendo nossa gestão de trade, tá? Então aqui, ó, recapitulando aqui para nós. Fez a manipulação para cima, capturou o relativo core high aqui em cima, capturou bastante liquidez aqui, desceu aqui 10 horas no momento de reversão, só esperar a reversão, ó, veio, reverteu aqui ó, nesse candle, nosso candle gatilho aqui, subiu acima dos 50%. Chegou nos 50%, eu me preparo, ou eu subo até aqui em cima, tá? Ele vai fazer isso daqui, ó. Pá, subiu aqui para poder só então descer, ou ele começa já a fazer a sua reversão aqui mesmo para poder descer até esse fundo, tá? Então, 50%. Aqui, sim, eu começo a marcar a minha estrutura de 50% de prêmio de desconto de 15 minutos, tá? Ou 15 minutos ou 5 minutos, o que estiver mais claro para você. Então, chegou aqui, marquei para descer. Veio, desceu, capturou aqui. Quando captura, o que eu entendo? Aqui não, né? Aqui embaixo. Quando captura, o que eu entendo? Que ele vai fazer a nossa reversão novamente, certo? Ele vai reverter. Então, New York PM, aqui ó, nessa região, é um direcional para alta, né? Aqui ó, a partir da 1h30, ele veio, manipulou aqui em cima, deu para descer um pouquinho mais, ó, uns 33 pontos, e aí ele foi e subiu 81 pontos, tá? Não chegou na máxima ali, chegou sim. Chegou aqui na máxima tocando a máxima do ciclo anterior, e capturou essa máxima já para fazer a correção aqui, tá? Então esse aqui também é um dia muito típico. Você está vendo que o algoritmo ele vai trabalhando e vai fazendo de acordo com aquilo que ele dá de liquidez da sessão do ciclo passado,
tá? Então, resumindo aqui, ó, no primeiro exemplo que eu passei para vocês, ó, primeiro exemplo, se for um mercado de reversão, o mercado vem, captura liquidez em cima e vai para baixo. Captura liquidez em cima, vai para baixo. Fez 50%, não fez. Reverteu totalmente aqui em cima, não reverteu. O que eu espero? Lateralização, tá? Reverteu totalmente, reverteu. O que eu espero? Direcional de New York PM para baixo ou reverteu totalmente para baixo, direcional para cima. Neste caso foi uma lateralização, lateralizou, fez uma captura aqui, ó, de Relative Call Low aqui dentro do ciclo, no ciclo anterior. Fez essa captura, já começou a subir. Direcional, mercado direcional. Fez a manipulação, Relative Call High, veio nos 50%, esse aqui veio, ó, veio abaixo de 50%. Não rompeu totalmente, mas se veio abaixo de 50%, então eu entendo que o mercado vai fazer isto daqui, ó, tá? Logo, esse é o nosso Buy Side Liquidity aqui em cima, o nosso Buy Side Liquidity, porque é o topo do ciclo anterior, tá? Capturou o topo do ciclo anterior, eu entendo que ele vai reverter totalmente aqui, ó, este ciclo. E aí ele reverteu totalmente até chegar nessa região aqui, tá? Sendo direcional ou sendo lateralização, dá para fazer dinheiro, dá para ganhar dinheiro, tá bom? Mas o tempo, ele é mais importante que o preço. Então se atentem nisso. Valeu, Deus abençoe, até mais.